aclamam o líder. Nos discursos, o Führer deixa claro: quer o extermínio dos judeus. São 9 milhões em toda a Europa. Hitler conseguiu identificar cada um deles. 6 milhões foram mortos, graças a esta máquina e estas fichas. Elas vinham diretamente da IBM em Nova York, acusa Edwin Black. O jornalista e escritor afirma que o Holocausto dependeu inteiramente da tecnologia da IBM. A empresa norte-americana produzia estes cartões perfurados, chamados Hollerith no Brasil. Aqui a cópia do cartão de um prisioneiro de Auschwitz. Contém o nome, o número da pessoa e o carimbo, registrado na Hollerith. Ou seja, registrado numa máquina igual a esta do Museu Holocausto em Washington. Os cartões podiam ter de 20 a 80 colunas que podiam ser armadas em diversas configurações. Além das colunas, 10 ou mais linhas. Intercalar as colunas e as linhas permitia dezenas e dezenas de combinações. Cada perfuração correspondia a um número, um código. Nome, raça, religião, características físicas, residência, local de trabalho, religião dos pais, dos avós, dos bisavós. Foi a IBM que inventou o censo racial, ele diz. Judeus eram número 8. Dachau, o campo de extermínio, código 3. Código 6 significava tratamento especial, extermínio, câmara de gás ou fuzilamento. Edwin Black afirma que toda a administração, toda a contabilidade, toda a eficiência do sistema alemão dependiam dos cartões perfurados. Os cartões controlavam até o horário dos trens, a quantidade de pessoas que podiam ser colocadas nos vagões de carga, quanto combustível seria necessário para o comboio se movimentar numa velocidade específica e chegar ao campo de concentração na hora certa. A IBM tinha a exclusividade na produção e comercialização tanto do cartão quanto da máquina. A Alemanha nazista era o segundo maior cliente da IBM depois dos Estados Unidos. Mas a IBM sabia o que estava acontecendo na Alemanha? É claro, todo mundo sabia. Por isso é que no livro eu cito o New York Times, o principal jornal da cidade onde ficava a sede da IBM, e não documentos do serviço secreto. Muitas empresas americanas decidiram parar de negociar com a Alemanha nazista. Thomas J. Watson, o então presidente da IBM, faz o contrário. Investe $1 milhão no país de Hitler. Constrói uma fábrica para produzir máquinas Hollerith. Nesta foto, Watson aparece numa reunião com o ditador nazista. Watson foi condecorado por Hitler pelo apoio que deu ao Terceiro Reich. Em 1941, a guerra devastava a Europa. Londres bombardeada. O exército nazista avançando em todos os frontes. Comete assassinatos em massa na União Soviética. O número de campos de concentração chega a 9 mil. Nos Estados Unidos, tudo é mostrado em cinemas, nos jornais. Mas a IBM continuava fazendo negócios com o Terceiro Reich, segundo Edwin. No livro você diz que o presidente da IBM tinha um aliado poderoso em Washington, o presidente dos Estados Unidos. O Watson deu muito dinheiro para as campanhas políticas de Franklin Roosevelt. Além do presidente Roosevelt, outro forte aliado era o secretário de Estado Cordell Hull. O Departamento de Estado funcionou como menino de recados da IBM. Black diz que houve vários casos e cita um que teria resultado em milhares de mortes. Quando as máquinas Hollerith ficaram presas na alfândega, o encarregado de negócios da Embaixada Americana em Berlim pressionou. Foram liberadas e enviadas para a Romênia para identificar os judeus que seriam enviados aos campos de concentração.
O governo Roosevelt foi sócio ativo e silencioso nos negócios da IBM. Eu pergunto que provas ele tem para fazer essas acusações. Reuniu uma equipe de mais de 100 historiadores, voluntários e tradutores, pesquisando em 50 arquivos de 7 países, na Europa e nos Estados Unidos, ele responde. No total, mais de 50 mil documentos foram analisados. Neste porão, ele e a equipe chegaram a estudar 15 mil páginas por mês. Boa parte dos negócios entre a IBM e os nazistas, ele afirma, passava pelo Brasil. Edwin pede que os arquivistas e funcionários brasileiros encontrem esses documentos e que não permitam que sejam destruídos, mesmo que recebam ordens para isso. Ele diz que não tem medo de ser processado pela IBM, que ainda há muito mais a ser descoberto. E se a IBM não tivesse negociado com o Terceiro Reich, quantas vidas teriam sido salvas? Os planos de extermínio de Hitler teriam se atrasado pelo menos 2 anos. Edwin fecha as acusações com 2 exemplos. Na Holanda, onde foi usado o sistema da IBM, 73% dos judeus do país foram exterminados. Na França, onde o censo foi na base do papel e lápis, 23% eliminados. O Holocausto aconteceria mesmo sem a IBM. Mas o Holocausto dos números terríveis e do extermínio em alta velocidade, esse foi resultado direto da tecnologia da IBM. Laboratório altamente secreto de Peenemünde, na costa báltica, os alemães haviam desenvolvido armas revolucionárias. Uma delas era a bomba voadora V1. Carregando quase 1 tonelada de explosivos, voava a uma velocidade de 580 km por hora, com poder de alcance de 210 km. No outono de 1943, os alemães começaram a construir plataformas de lançamento no norte da França, todas apontadas para a Inglaterra. As V1 eram autodirecionadas para o alvo, Londres, com o piloto automático e orientação pré-ajustada. Em 13 de junho de 1944, teve início a ofensiva das V1 contra a Inglaterra. As permaneceram intactas. Tinham um ruído peculiar. Quem estava embaixo começava a se preocupar. Mas os cientistas em Peenemünde tinham outra arma secreta ainda mais terrível. Sua propulsão era com motor movido por mistura de álcool e oxigênio, que gerava temperaturas altíssimas na combustão. Os foguetes V2 de voo livre eram 10 vezes mais velozes que os V1 e atingiam altitude de 100 mil pés, 30.500 metros. Eram lançados de plataforma móvel. Isso tornou impossível destruir o V2 antes que atingisse o alvo.